Continuando o vídeo, comportamento irracional ou mecanismo de defesa. O comportamento irracional, mecanismo de defesa ou ajustamento, né, é uma teoria psicanalítica em particular das ações psicológicas que tem por finalidade reduzir qualquer manifestação que pode colocar em perigo a integridade da pessoa, né, do ego, onde o indivíduo não consiga lidar com situações que por algum motivo considere ameaçadoras. São processos subconsciente ou até mesmo inconsciente que permite à mente encontrar uma solução para o conflito resolvido no nível da consciência. Então é mais ou menos assim. A pessoa tem uma coisa que desgasta muito ela fica muito incomodada, aquilo ela sabe que vai deprimir, que vai entrar no mérito do que diz respeito a buscar, né, a trazer uma situação aonde vai produzir sofrimento, produzir muito sofrimento. Então uma das forças maiores da nossa mente subliminar é afastar a gente do sofrimento. Então sempre isso é a base da base da base. Quais são as prioridades da mente subliminar? É manter a gente vivo, essa é a função dela. Afastando a gente do sofrimento para preservar a nossa vida saudável e buscando o prazer para dar motivação. Então, o mecanismo de defesa ele tem para isso. Você vai ter uma reação na qual isso vai te afastar do sofrimento, trazer prazer, preservar a vida e dar motivação. Então essa é a função básica, né? Então vamos lá. Quais são os mecanismos de defesa? Racionalização. O que é racionalização? Quando a pessoa faz alguma coisa errada, foi no supermercado, deu uma coisa ali na hora, ele viu uma coisa que ele queria muito, não tinha dinheiro, ele viu a oportunidade, ele roubou. E aquilo vem um peso, porque para ele mesmo aquilo é uma situação totalmente errada. Ele já pensou em todos os ensinamentos que o pai dele deu. Aí o que passa pela cabeça dele? Ah, você acha que o supermercado vai quebrar por causa disso? Então ele está pondo uma situação racional para parar o sofrimento dele de ter feito aquela coisa errada. É um exemplo de racionalização. Aqui no texto, um aluno que não conseguia responder uma questão diz: isso não é interessante de saber mesmo, tá? O cara perde a namorada, falava assim: ah, não estava muito bom meu relacionamento mesmo, tinha passado da hora de terminar. Isso é racionalização. É procurar uma situação racional para poder se afastar e justificar o sofrimento. Então racionalização é isso. Isolamento é o tipo de comportamento que envolve uma separação, distinguir, dividir. Então aqui tem um exemplo. Um ladrão que rouba e não experimenta o sentimento de culpa que estão ligados a esse ato. Tá, o cara se isola tanto que ele já não tem mais. É um processo de isolar uma dentre as várias partes do conteúdo mental, de tal forma que as interações normais que ocorreriam entre elas se reduzem assim aos conflitos sejam evitados. Um filho que após a morte da sua mãe fala com uma naturalidade: ah, morreu, não sei o que, sabe? A pessoa está isolando o sofrimento dela, ela está dividindo a vida
real e se afastando daquilo que é sofrimento. A sublimação, ela é muito próxima do isolamento, consiste na busca de modo socialmente aceitável de satisfazer, ao menos parcialmente, as funções do id, que é do inconsciente. Caracteriza por apresentar a inibição do cérebro e da sua sexualização. Por exemplo, um homossexual que inibe as pulsões sexuais dele, porque a família não aceitaria isso. Um padre que tem uma atração sexual por uma pessoa, que ele inibe isso, ele tampa isso. Ele põe, a pipoca está estourando, tem um monte de milho na panela, a pipoca está estourando e está enchendo a panela e vai vazar para fora. O cara pega uma tampa, espreme e aperta as pipocas tudo lá dentro e segura para as pipocas não caírem no chão. Isso é uma situação de sublimação. A projeção, o que é a projeção? As características estão ligadas ao eu, são gradativamente afastadas nessa direção aos objetos. Que um exemplo, um jogador de tênis que ao perder uma partida justifica botando a culpa na raquete. Então ele projeta aquilo na raquete. Não foi ele que foi culpado, foi a raquete. Um fato também que é bem interessante de projeção é toda pessoa que tem um comportamento indesejado, ela projeta o seu comportamento nas outras pessoas. Por exemplo, a pessoa, ela não é de confiança. Ela sabe que ela atrai as outras pessoas. Normalmente ela não confia em ninguém. A pessoa que passa a perna, que é sorrateira, ela normalmente não confia em ninguém. Então ela projeta aquilo na outra pessoa. Na verdade é nela mesmo que está o feito. O marido feio que exige que a mulher seja bela, mas na verdade ele pode estar projetando o desejo de ser belo na mulher, que já foi incapaz de cumpri-lo. Então é outra coisa. O cara é feio pra caramba, reclama da beleza da mulher. Então será que ele não está frustrado com a feiura dele? Ele está projetando esse desejo da mulher. A repressão. O fato de um indivíduo possuir grande dificuldade em reconhecer seus impulsos, que produzem angústia, ou lembrar-se de acontecimentos passados traumáticos, é o que chamamos de repressão, o que também é chamado de esquecimento motivado. A repressão é você ter toda uma angústia, você travar para dentro, pôr dentro de um saco e fechar bem fechado, entendeu? É o que mais acontece na clínica. A pessoa tem a dificuldade de falar aquilo que realmente está incomodando ela. Ela sofreu um abuso sexual na infância, ela reprime isso. Ela não quer invocar a memória daquilo. Ela não vai soltar e aquilo vai corroendo ela por dentro. Isso é repressão. Formação reativa. Formação reativa. Quando a repressão de forte impulso é acompanhada por uma tendência contrária, sob a forma de comportamento e sentimentos exatamente opostos a tendências reprimidas. Tal tendência é o que chamamos de formação reativa. Uma mãe que se preocupa exageradamente com o filho pode ser reflexo de uma verdadeira hostilidade a ele. Uma pessoa demasiadamente valente pode ser reflexo de um medo. Isso é uma verdade. A formação reativa, isso é uma coisa que acontece muito. A pessoa, ela tem uma incapacidade de certa coisa, então ela vai fazer com que, além de reprimir, ela quer colocar para os outros que ela não tem aquilo. Ela é forte, ela quer se provar o contrário. Ela fica pregando o contrário. Eu odeio homossexuais.
tá? O cara que persegue homossexuais é porque ele tem aquele sentimento. Então ele reage contra aquele próprio sentimento que ele tem para tentar fugir dele. Essa é a formação reativa. A identificação. Por exemplo, uma pessoa que sofreu um fracasso incrível, ele se apega ao sucesso de uma pessoa para poder satisfazer. Ele tá ferrado, quebrado, aí ele começa, não, porque o meu amigo tem um carrão, porque meu amigo é o que o pessoal fala, se satisfazer, para não falar palavrão aqui, se satisfazer com o membro do outro. Tá? Ele não tenha o gozo com com as próprias coisas dele, ele tem o gozo com as coisas dos outros. Então ele passa a ter uma identificação com pessoas, se projeta naquela pessoa para poder se apegar naquilo e não encarar a realidade dele. Isso é muito comum nas pessoas que têm um ídolo. Nossa, o fulano de tal, meu, que eu sou fã, vendeu não sei quantos milhões, está milionário, comprou um jatinho. E aí? E ele tá na merda. A regressão é um comportamento infantil que a pessoa tem. Depara com uma frustração muito grande, a pessoa regride, ela volta para trás no tempo. Deixa eu pensar aqui alguma outra coisa. Por exemplo, a pessoa que tem uma angústia muito grande, ela pega um objeto e leva para a boca e começa a morder. Isso é uma atitude de regressão. A mulher já de idade, já mãe, tudo, começa a falar como uma menininha e se apegar a tudo que a filhinha dela gosta. Isso é uma regressão. A negação é não aceitar o que está realmente acontecendo. A negação é um comportamento que se baseia em negar o fato do acontecimento. Um pai que vê um filho morto e fala, não, não é ele, não é ele. E tem aquela negação violenta. Tá? Então esses são os 9 mais comuns mecanismos de defesa do ser humano. Continua no próximo vídeo.